Para a gente ter uma ideia da história chinesa, é preciso retomar desde o processo de criação da escrita cerca de 4.300 a 4.700 anos atrás. E antes disso, as tribos não tinham escrita, eram tribos que viviam no comunismo primitivo, ainda não tinham criado também a agricultura. A escrita surge no processo de desenvolvimento, de domesticação de plantas e animais e da agricultura, principalmente da agricultura. A China nunca desenvolveu, no curso de sua história, a pecuária, ela desenvolveu principalmente a agricultura do arroz e também do sorgo, né? Por volta de 4.000 anos atrás, começa uma disputa grande entre o processo de escravização e o processo de feudalização do território chinês. Esse é um período bastante conturbado da história chinesa, que vai praticamente até o ano 200 ou ano 300 antes de Cristo. É nesse período que se estabelece a primeira dinastia chinesa, com características monárquicas centralizadas. Até então, a China era dividida em vários reinos, com várias tribos e tudo mais. A partir da dinastia, da chamada dinastia Qin, há um processo de centralização monárquica do feudalismo chinês. Na verdade, ele era um grande senhor feudal que consegue colocar todos os outros senhores feudais como seus vassalos e estabelece pela primeira vez também na história da humanidade uma monarquia centralizada. A monarquia chinesa foi a primeira monarquia centralizada. É lógico que nos períodos posteriores essa monarquia sofre, né, diferentes mudanças e de vez em quando se divide, volta a se unificar. O processo de unificação e de descentralização, desorganização monárquica chinesa acompanha toda a história até praticamente 1949. Né? Com um feudalismo muito próprio que, dependendo do processo de centralização monárquica, podia incorporar outros povos limítrofes ou fazer guerras ou não. De qualquer modo, também a primeira expansão da monarquia chinesa ou da China, né, para outros países só ocorreu com a dinastia Han em relação ao Vietnã. Os chineses dominaram o Vietnã por cerca de 1000 anos. Né? Mas também foi a única. Depois eles, da mesma forma que outros povos incorporaram os povos bárbaros, os limites a seu território, os chineses também fizeram a mesma coisa. Você vai acompanhando todo o processo, até praticamente a era moderna, um processo de outras etnias que foram incorporadas ao território chinês, ao reino ou à monarquia chinesa. Tá? Isso inclui o Tibete. O Tibete é muito interessante porque o Tibete era uma monarquia própria que se incorpora ao reino chinês através no sistema matrimonial, de casamentos de príncipes, etc. E tal. Como, aliás, ocorreu em quase todo mundo o mesmo processo. Né? Quando chegou mais ou menos no século XIII, pela primeira vez, a China foi dominada por uma etnia diferente da etnia dominante chinesa, que é a etnia Han. Os mongóis dominaram pela primeira vez a China, né, com o Kublai Khan. E foi interessante porque, como era uma etnia que os mongóis eram um povo, primeiro, nômades, pastoris, né, com grande força de expansão militar e utilizando cavalaria, e eles dominaram a China e com uma abertura religiosa e abertura comercial muito grande, porque a essa altura também foi a primeira vez que se estabelece relações com os povos do Ocidente, principalmente com os árabes
e, de certo modo, com alguns povos europeus, como uns latinos, né? O Marco Polo chegou a fazer parte, ser uma figura importante da dinastia mongol, que, do ponto de vista chinês, você conhece como dinastia Yuan. Então, é a partir desse período que começa a ocorrer na China o desenvolvimento do comércio paralelamente à existência de um sistema feudal. Vai se criando uma classe de mercadores que comerciava através da Rota da Seda com os árabes e com a Europa. E seja através dos árabes, seja através de próprios mercadores chineses que comerciavam com a Europa. Logo depois, né, que com a saída da dinastia mongol, esse processo toma um vulto ainda maior, principalmente porque os chineses começam a realizar o comércio oceânico, saindo de Cantão, atingindo o Oceano Índico, indo até o leste da África e o Golfo Pérsico, comerciando com os árabes, através de embarcações que eram muito maiores do que todas as embarcações até então conhecidas, porque eles foram responsáveis, do ponto de vista técnico, pelo invento dos compartimentos estanques nos seus navios, né, nos seus juncos, como eles chamavam, pela descoberta da bússola, né, pela invenção do leme e pela invenção da vela triangular, que permitia navegar contra os ventos. Então, eles desenvolvem um grande comércio marítimo praticamente desde o final do século XIII até o bem avançado no século XV, que permite à China acumular grandes riquezas, estabelecer um comércio muito intenso com todo o Sudeste Asiático, Índia, África. Uma série desses inventos chineses chegam através dos árabes mais adiante na Península Ibérica, onde os árabes também dominaram por um período razoavelmente grande, e chegar à Europa. Mas são inventos basicamente chineses, né, que permitiram, inclusive, ajudaram depois as navegações marítimas adiante. O que ocorre paralelamente a isso, à medida que os mercadores ganham força na China, eles também intensificam a sua disputa com os feudais. O feudalismo passa a ser um entrave ao desenvolvimento dos mercadores. Isso ocorre principalmente já durante a dinastia Ming. Foi uma dinastia conhecida pelas suas porcelanas e tudo mais, né? Já pela manufatura de porcelana, de laca, de diferentes produtos manufaturados, né, artesanais. Essa disputa é muito intensa, e no caso da China, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Portugal, em certa medida na Espanha, na China quem vence a disputa, mercadores e feudais, são os feudais. Eles, durante a dinastia Ming, a própria dinastia se divide em duas alas, a nobreza reinante se divide em duas alas, a ala que era aliada dos mercadores é derrotada por volta de 1450, mais ou menos, né? E isso permite, então, o que é um desastre, que a monarquia proíbe as navegações oceânicas, portanto proíbe todo o comércio marítimo que trazia todas aquelas riquezas, né? E enfraquece a própria dinastia Ming, e que é o que dá oportunidade, vamos dizer, mais de um século depois, a que a China seja invadida pela dinastia Mongol, pela dinastia Manchu, que vivia no nordeste, praticamente no nordeste da área que é da área que hoje pertence à China, mas era uma dinastia própria, uma dinastia feudal muito poderosa, militarmente muito forte, né, com uma visão
uma visão ideológica com base no confucionismo, que era de realmente o feudalismo ser o reitor de vida da população. A dinastia então Ming é superada e aí passa a existir a dinastia Qin, que é do ponto de vista que é uma dinastia Manchu. Esse processo então digamos assim, de regressão ou de involução no processo de desenvolvimento chinês vai ter consequências posteriores muito importantes. Por quê? Porque nesse período, paralelamente ao que isso ocorre na China, na Europa ocorre o contrário. Nós tivemos já de algum tempo atrás, já havia tido a Revolução de Avis e o processo de independência de Portugal, que foi a primeira digamos, tentativa de formar uma nação própria. Os portugueses foram, por incrível que pareça, os primeiros a se estabelecerem como uma nação. E os portugueses não tinham saída, porque eles não podiam comerciar com a Europa através da Espanha, porque eles tinham se libertado justamente da Espanha, estavam em guerra, foram num processo de guerra de independência, né? Só sobrava a eles se lançar ao mar. Então toda a escola, né, da lenda da escola de Sagres, etc., está relacionada com esse processo de se lançar ao mar e começar. Eles já tinham noção de que existia o continente africano, não tinham noção geral do que era, mas pelo menos já sabiam, já existia toda aquela parte do continente africano perto da Europa, e eles se lançam então ao processo de descoberta da parte ocidental da África. Eles vão num processo paulatino, num período em que se lançar ao mar significava a ideia de que a terra era chata e em algum momento você ia afundar numa cachoeira sem fim, né? Então, os portugueses, inclusive, fazem a Revolução de Avis, 1380, se não me engano, estabelece uma reforma agrária muito interessante, porque ela redistribui a terra entre poucos senhores feudais e proíbe o resto da nobreza de trabalhar. Ou seja, ela acaba tendo e abrindo para essa nobreza, a única condição era o quê? Ser comandante das naus portuguesas, para a exploração do resto. Era o único que era permitido à nobreza. Se criou a ideia dos Joões sem terra, porque era a nobreza que já não tinha terra, que era fruto da reforma agrária. Então na Europa acontece isso, os portugueses conseguem fazer, vamos dizer, ir até as Índias já nesse processo de expansão marítima. Logo depois, os genoveses também conseguem, através do Cristóvão Colombo, junto com o Cristóvão Colombo e com os espanhóis, irem para a América, não descobrem as Índias, mas descobrem a América, né? Quer dizer, a ideia também de que a Terra era redonda já fica evidente nesse processo. E eles chegam os portugueses chegam inclusive a estabelecer, por volta de 1500 e pouco, uma negociação com o reino chinês que permite apenas a feitoria de Macau, o estabelecimento da feitoria de Macau, e uma porta aberta em Cantão. O resto era fechado. Os chineses não, a monarquia Manchu não permite, a monarquia Qin não permite nenhum comércio mais intenso. O comércio, mesmo pela Rota da Seda da Terra, era um comércio muito pequeno. Mas havia uma riqueza brutal acumulada na China nesse período, né? E na medida em que no Ocidente, né, principalmente na Europa, Portugal, Espanha, depois entre Inglaterra, Holanda, né, e França entram nesse processo, entram no que a gente conhece como mercantilismo. Todas essas riquezas, tanto da Índia quanto da China, vêm à tona, viram cobiça
que levam em 1840 à declaração da Primeira Guerra, da chamada Guerra do Ópio. O pretexto, na verdade, foi o direito dos ingleses de exportarem o ópio para a China. A monarquia tenta impedir, mas não tinha força, né, militar com capacidade para enfrentar as novas canhoneiras, que aliás é interessante, porque também as canhoneiras, como os foguetes, foram inventados pelos chineses, né? A pólvora é a invenção chinesa, que foi levada para a Europa e depois foi aproveitada contra eles num outro contexto muito diferente. A história é cheia desses detalhes impressionantes. Então, 1840, a guerra da Inglaterra, a chamada Guerra do Ópio, a primeira Guerra do Ópio, porque teve várias outras, a primeira Guerra do Ópio de 1840 contra a China é, digamos assim, a abertura da riqueza chinesa às potências, às novas potências que estavam emergindo com o mercantilismo naquele período. Não só com o mercantilismo, mas já em 1840 você já tem um processo de desenvolvimento na Europa, né? Principalmente na Inglaterra, mas também na França em alguma medida, da manufatura e logo depois, uns anos depois, da indústria. Quer dizer, já havia um processo de criação, de produção de manufaturados, que vem de antes, né? E de necessidade também de matérias-primas agrícolas e minerais para desenvolver as manufaturas e depois a indústria na própria Europa. Então, a China vira, apesar de todas as resistências, um campo de caça das potências, das grandes potências, primeiro coloniais manufatureiras, depois coloniais industriais, né, que vai até o século XX, até meados do século XX. Mas 1840 foi a primeira guerra, aquilo que marcou, vamos dizer assim, o predomínio da China e o saque das suas riquezas com direito de extraterritorialidade, quer dizer, os chineses não tinham direito de julgar, condenar qualquer estrangeiro que cometesse algum crime na China. Estrangeiro só era o direito de... era o seu próprio país ou a sua própria nação que devia realizar isso. Eles dominam praticamente todas as alfândegas chinesas, e eles dividem também as cidades em zonas, em algumas zonas onde eles tinham tropas acantonadas, etc. Depois da Inglaterra foram os franceses, foram os holandeses, foram os alemães, foram os norte-americanos. Foi um processo de divisão da China, porque também na disputa entre eles tinham muita dificuldade de entrar no interior, porque já no começo já da segunda metade do século XIX, as rebeliões chinesas e a resistência da população chinesa ao invasor estrangeiro já era uma coisa brutal. Então, e com uma massa humana enorme, porque a China já tinha uma população relativamente grande nesse período, de alguns milhões, parece, se não me engano, 200 milhões ou qualquer coisa por aí. Eles então resolvem ficar só acantonados nas grandes cidades, né, nas regiões principais do litoral, e estabelecer outros tipos de relações com os senhores feudais, no sentido de importar matérias-primas e utilizar a China como mercado de exportação de seus produtos. Essa parte menor, né? Então, aí eu acho que esse é o primeiro grande período. O período que vai do século III a.C., com a dinastia Qin, que aí se escreve em pinyin chinês, Q-I-N, até a dinastia Qin Manchu, que se escreve na pinyin com Q-I-N-G, é um período não só marcado então pela luta entre feudais e mercadores, ou mercadores contra feudais,
em que vencem os feudais, mas também um período marcado por grandes insurreições camponesas. Essa é uma das características que marca toda a história chinesa nesse período e posterior. E os camponeses sempre tiveram um papel importante no processo de mudanças dinásticas na China. Já mesmo para a mudança da primeira dinastia Qin para a dinastia Han, que a seguiu, foi com base numa grande revolta camponesa que se aliou a alguns senhores feudais e, no final das contas, no final da luta, os senhores feudais lutaram contra os camponeses venceram e foram os camponeses que estabeleceram a dinastia Han. A dinastia Han é de fruto camponês, que não modificou o processo, continuou o mesmo processo feudal, mas, de qualquer modo, os camponeses, a partir daí, tiveram uma grande participação em todas as mudanças dinásticas chinesas, né? E vão também, depois que começa o processo de dominação da China, né? Não chegou a ser, como a China não chegou a ser colônia como a Índia, mas era uma semicolônia dominada por diversos países, dividida por diversas potências, né, europeias. Os camponeses desenvolvem muitas revoltas, realizam muitas revoltas, com destaque para a revolta Taiping, que chegou a tomar a capital, né? Vai de 1864 em diante, por vários anos, né? Mas é derrotada pela ação não só das tropas dinásticas, né, da dinastia Qin, como por tropas estrangeiras, né? E se estabelece a partir daí, os manchus permitem que os senhores feudais, né, tenham exércitos próprios. É a partir daí que surge o conceito de senhores de guerra. Todos os senhores feudais tinham exércitos próprios, eram os senhores de guerra, né, justamente para fazer frente às diversas revoltas camponesas e também, de certo modo, a um processo de banditismo rural que se desenvolve em praticamente toda a China, naquela situação em que os camponeses eram sobrecarregados por impostos, por cargas feudais e tudo mais, né? Esse processo vai durante todo o século XIX, né, todo o restante do século XIX. O que acontece a partir do final do século XIX é que uma parte dos letrados chineses, né, começam a vislumbrar a necessidade de libertação. Começam a ser influenciados pelas ideias liberais que estavam em curso. A primeira grande modificação justamente no pensamento chinês da época, que era predominantemente neoconfucionista, é a entrada das ideias liberais, democráticas, burguesas, né, que foi teve influência principalmente, foi exprimida principalmente pelo Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen era um médico chinês, a família dele era uma família de pequenos proprietários rurais, né, letrados, tá? Que vai estudar no Havaí, que estuda no Havaí, né, junto com colonos chineses que tinham migrado para o Havaí, e que começa descobre a necessidade não só de democratizar, né? E a democratização para o Sun Yat-sen era principalmente a reforma agrária, a democratização da propriedade da terra, portanto era o foco, um dos focos principais era o feudalismo, depois o término do domínio manchu, tá? E
a luta contra os diabos estrangeiros, contra o domínio estrangeiro. Então, eram os chamados 3 princípios do povo do Sun Yat-sen. Né? Ele organiza uma liga revolucionária, né? Os primeiros, na verdade, são os embriões dos primeiros partidos políticos na China, surgem com Sun Yat-sen com suas ligas revolucionárias. Haviam outros movimentos também, quer dizer, havia, mesmo na dinastia Qin, começam a surgir tentativas de reforma no sentido de modificar. Né? Em 1900, paralelamente à movimentação revolucionária, surgem inúmeras organizações secretas, né? Grupos secretos que se movimentam, mas há uma tentativa dentro da dinastia, da própria monarquia, no sentido de haver uma mudança no sistema educacional, haver uma mudança de relação com os estrangeiros, que é sufocada. Nessa época na verdade, era uma imperatriz que fica no trono chinês, né? Ela sufoca, consegue sufocar o setor mais conservador e reacionário da monarquia, consegue sufocar essa tentativa se chama Reforma dos 100 Dias, que durou 100 dias. E logo em seguida, em função desse processo, a revolta dos Boxers, que ficou famosa também, foi em 1900, que é sufocada também com a intervenção de 14 potências estrangeiras. Isso dá uma ideia da quantidade pelas tropas de 14 potências estrangeiras acantonadas na China, inclusive já com um papel muito grande dos Estados Unidos nesse processo também, né? E que mantém então todo, por um lado, o sistema feudal, que era fundamental para eles, por outro lado, o que depois ficou denominado como burguesia compradora, que era aquele setor da burguesia, um setor da burguesia comercial que negociava com os estrangeiros, servia de ponta de lança entre os estrangeiros e o resto do processo produtivo chinês. E uma situação de domínio assim, muito grande, né? Mas isso desemboca logo depois também no fato de que a Liga Revolucionária do Sun Yat-sen consegue se aliar, inclusive, a alguns senhores feudais descontentes, alguns senhores de guerra, e eles, em 1911, finalmente derrubam a monarquia e estabelecem a república. É montada uma Assembleia Constituinte que elege o Sun Yat-sen como presidente, mas o principal senhor de guerra, né, do norte, o Yun Shinkai, ele resiste com outros senhores de guerra a emergência e as ideias do Sun Yat-sen, porque os princípios do povo do Sun Yat-sen iam diretamente contra a continuidade do sistema feudal. Era terra para os camponeses, que ele chamava democratização da propriedade da terra. Né? Então o Sun Yat-sen é obrigado a renunciar e fugir, porque correu perigo de vida, e passa a fazer, então, começar a resistência fora, vai para o Japão, vai para outros lugares, né? E se estabelece a partir de 1911 uma república que era uma república feudal, era a continuidade da república que vinha, do processo de feudalização que vinha antes, e de domínio também estrangeiro, né? O Sun Yat-sen continua fazendo o processo de luta com base nos seus 3 princípios, né? E a Primeira Guerra Mundial e a disputa interimperialista cria pela primeira vez as condições para um desenvolvimento maior desse movimento de resistência. Tá?
o, 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 os senhores de guerra do norte tentam refazer a monarquia, mas não refazem porque, por um lado, o principal senhor de guerra, o Yuan Shikai, morre em 1916, né, durante o período de guerra imperialista, né. Os outros senhores de guerra também disputam entre si o poder, quer dizer, é um processo meio de anarquia na governança chinesa nesse período. Isso abre condições para a Liga Revolucionária do Sun Yat-sen estabelecer cunhas mais fortes no sul, principalmente na região de Cantão. O governo, quando se estabelece a paz em 1918, o governo chinês, ainda um governo de senhores de guerra, mas já tinha pretensões de acabar com aquilo que se chamava tratados desiguais, que foram impostos pelas diversas guerras que ocorrem durante todo o século XIX e uma parte do século XX. Né? Só para lembrar, Shanghai tinha tinha estabelecido tropas de todas as potências, desde os japoneses, alemães, americanos, etc. Algumas cidades eram possessões ou concessões aos estrangeiros. Hong Kong desde 1840, mas tinha além disso Dalian, Qingdao, que eram possessões alemães inicialmente, né? E na disputa internacional, o Yuan Shikai estabelece um acordo secreto com os japoneses, se alia às tropas, se alia a parte contra os alemães, portanto com os ingleses e com os franceses, e entrega então para os japoneses todas as possessões alemãs, que na Primeira Guerra Mundial o Japão participou da guerra junto com os ingleses e os franceses e depois os norte-americanos. Então, esse dado, essa descoberta, a descoberta desse tratado só ocorre durante a Conferência de Versalhes. Na Conferência de Versalhes, a delegação chinesa acaba, diante da negativa e da apresentação do acordo secreto, a delegação se retira e isso causa uma comoção imensa na China. Quer dizer, é o chamado Movimento 4 de Maio, que atingiu todas as cidades chinesas, o movimento estudantil, começam novos atores a aparecerem na cena, além dos camponeses, os atores urbanos também começam a aparecer. E esse movimento, então, dá chance para que o Sun Yat-sen consiga tomar Cantão. Sun Yat-sen toma Cantão, organiza tropas próprias e começa a organizar um movimento para derrotar os senhores de guerra do norte, que eram os principais dominadores do processo de governo na China. Levar em conta que esse período é um período também que no mundo ocorrem transformações que tiveram grande influência sobre a China. O fato da Revolução Russa, principalmente, ela dá apoio com a vitória da Revolução Russa. A primeira coisa que ocorre é que a Rússia devolve à China as suas concessões que tinha na China. Uma das primeiras medidas tomadas no sentido de descolonização está relacionado com essa medida. Isso atrai a simpatia do Sun Yat-sen, que logo entra em contato também com o novo governo soviético e pede ajuda do governo soviético para montar um exército novo para fazer a chamada Expedição do Norte, que era a expedição contra os senhores de guerra do Norte para mudar então a república que existia. O movimento 4 de maio de 19, ele amplia isso ainda mais.
amplia isso ainda mais. Mas também ocorre com a Revolução Russa o fato de que o marxismo e as ideias do socialismo penetram também na sociedade chinesa. Começam a ser criados círculos marxistas em diferentes lugares, e em 1921 é fundado o Partido Comunista da China. Aí, por um lado, o Partido Comunista da China adota, em certa medida, os três princípios do Sun Yat-sen, que ele modifica também, porque ele passa a modificar, ele inclui o socialismo e as relações com a União Soviética como dentro dos novos princípios estabelecidos para a Revolução Chinesa. Mas, nesse período, os comunistas chineses estavam muito direcionados para achar que a revolução na China seria feita principalmente pelos trabalhadores urbanos e não pelos camponeses. Havia uma subestimação do papel dos camponeses. E há uma discussão interna grande, mas predomina isso. Apesar disso, sob a influência dos soviéticos, os chineses acabam ingressando no partido fundado pelo Sun Yat-sen, que foi o Kuomintang, o Partido Nacional da China, do povo chinês. E participa então da organização do exército que vai realizar a Expedição do Norte. É interessante que nessa época, por exemplo, o Chou En-lai, né, que depois se destacou como primeiro-ministro mais adiante, ele era o comissário político da Expedição do Norte, da Academia Militar de Huangpo, que preparava os oficiais para a Expedição do Norte, né? O Mao Tse-tung, ele era o diretor da escola de formação dos camponeses, né? Os comunistas tinham tropas próprias, organizam tropas próprias dentro desse processo, né? E participam. Agora, o que ocorre é que quando a Expedição do Norte é lançada, paralelamente a isso, em vários lugares da China, o movimento camponês também toma um vulto meio inesperado, né? Principalmente na região de Hunan, na região de Jiangsu, na região mais ao sul, né? Guangdong, né? Há um forte movimento camponês que resolve pegar os princípios do Sun Yat-sen e aplicar, e estabelece praticamente regiões de governo próprio. Se cria uma dualidade de poder. E o que cria também uma disputa, porque uma parte das forças que estavam participando da Expedição do Norte eram os senhores feudais do Sul, os senhores de guerra do Sul. Então, desde o começo se criou uma tensão entre esses senhores feudais e uma parte do Kuomintang e uma parte do PC, né, do Partido Comunista, que dava atenção e achava importante a luta camponesa. Embora continuasse predominando na linha do Partido Comunista a ideia de que a revolução seria fundamentalmente dos operários, né? A Revolução do Norte, a Expedição do Norte, ela avança, né, dentro desse contexto complicado. O problema é que ela, na verdade, se inicia em 1924, as operações se iniciam em 1924, o Sun Yat-sen morre em 1925, e quem assume o lugar dele foi o Chiang Kai-shek, que era o comandante militar da Academia de Huangpo, e que era aliado dos senhores de guerra dos sulistas. Quando eles tomam Nanjing e logo depois Shanghai, ao mesmo tempo, principalmente em Shanghai e Nanjing, há revolta operária e estudantil, etc., que também toma o poder,
E o Chiang Kai-shek, as tropas do Chiang Kai exigem que eles entreguem as armas e que entreguem o poder, né? E logo depois realizam uma matança generalizada de comunistas e simpatizantes e adeptos e tudo mais. Se calcula, a história calcula que mais de 100 mil comunistas morreram nesse golpe militar. Então há um rompimento, né, daquilo que eles chamavam, depois na história, classificaram como Primeira Guerra Revolucionária da China. Em 1927 marca um rompimento, o Chiang Kai-shek faz um acordo com os senhores de guerra do Norte e estabelece uma ditadura militar na China. Os comunistas que sobraram, uma parte consegue fugir para as zonas camponesas, onde eles tinham papel proeminente, né? Em Hunan, o Mao Tse-tung dirige o que foi chamado de Revolta da Colheita de Outono, foi uma revolta camponesa, e em Nanshan há uma revolta das tropas que eram lideradas pelo Sun Enlai, e eles então se concentram numa base central no sul da China, estabelece uma base central no sul da China. E começam aí o que eles chamam de Segunda Guerra Civil Revolucionária. Quer dizer, a Primeira Guerra termina pela divisão de forças, mas logo a seguir essas revoltas marcam o início da Segunda Guerra Civil Revolucionária. E marcam também uma disputa muito intensa sobre qual era a estratégia de luta na China, né? A direção do PC nessa época ainda continuou considerando, apesar de ter sido salvo justamente nas bases rurais, continua achando que o campesinato não tem um papel tão importante, que o importante então eram as cidades e os operários, e utilizam justamente as forças armadas que tinham ficado nas zonas rurais para tentar tomar cidades. Então é um período de tentativa de tomar cidades. São derrotados nesse processo de tentam tomar Wuhan, tentam tomar algumas outras cidades, são derrotados. Não. Depois começa aquilo que se conheceu como campanhas de cerco e aniquilamento, que o Chiang Kai-shek organiza para liquidar com o movimento camponês e liquidar com os comunistas, né? As quatro primeiras tentativas do Chiang Kai-shek são derrotadas por quê? Porque as forças, né, das bases guerrilheiras ainda eram dirigidas não só pelo Mao Tse-tung, mas por uma série de outros quadros políticos do PC que adotam as táticas de guerra de guerrilhas e não de guerra de posições. Portanto, eles não defendiam o terreno, eles defendiam a necessidade de manter as tropas com poucas baixas, derrotar o inimigo por outras formas, usando muito movimento, né? Na última campanha, na quinta campanha, a direção do PC destitui o Mao Tse-tung da direção da zona, resolve assumir a direção da defesa e resolve defender o território, tomar como base fundamentalmente a defesa do território da base, né, da base central e das bases camponesas. E é derrotado, sofre uma derrota séria, e são obrigados a organizar uma retirada bastante complicada. É nesse processo de retirada, né, que há uma mudança então na direção do PC. É aí que o Mao Tse-tung, o Sun Enlai, o Chu Te e vários outros dirigentes que se destacaram no período posterior assumem a direção do PC, né? E tomam, aí sim, passa a ser a linha principal, passa a ser guerra de movimento e guerra
de guerrilhas, combinação de uma com outra, o movimento camponês com uma força fundamental, não a força dirigente. Eles fazem uma distinção teórica interessante, quer dizer, os operários são a força dirigente, né, expressa na direção do marxismo, etc. Mas a força fundamental é o campesinato, que é a maior massa da população, era a maior massa da população chinesa. E estabelece uma série de princípios e de organização muito interessantes, mas que se foram se desenvolvendo aos poucos, né, à medida que essa nova direção, principalmente cuidados da relação com as tropas militares com a população civil. Eles estabelecem 3 pontos de disciplina, 8 pontos de disciplina, até assim coisas simples de, se você pedir alguma coisa emprestada das massas, você devolva, você é obrigado a devolver, você não pode, você tem que ter respeito pelas mulheres, então são esses 3 pontos e 8 pontos são muito interessantes do ponto de vista de simplicidade e de como um exército deve tratar a população civil, né? Mas eles também, vamos dizer, no processo de retirada, eles também dão um salto do ponto de vista da política. Eles transformam o que era uma retirada por uma derrota muito séria numa retirada para passar a ofensiva contra ou para defender o país da inevitável invasão japonesa. Então eles se colocam como aquela tropa que vai para a linha de frente para enfrentar o primeiro embate da inevitável invasão japonesa. E estabelece um debate público imenso, porque o Chiang Kai-shek, né, as forças reacionárias não acreditam que os japoneses vão invadir a China, embora desde 1927, pelo memorando Tanaka, que era o ministro das Relações Exteriores do Japão, tivesse claro que o Japão tinha pretensões de dominar todo o sudeste da Ásia, toda a China e o sudeste da Ásia, né? Criar aquilo que eles chamavam de grande área japonesa na Ásia. Então eles fazem essa jogada política, que é muito importante, e criam uma divisão grande no seio dos exércitos do Kuomintang. O Chiang Kai-shek não consegue fazer com que o comando das tropas de Xi'an, por exemplo, ataque como ele ordenou as forças em retirada do Exército Vermelho para a região de Shanxi, né, que é uma região no norte da China, onde eles estabelecem uma nova base chamada base de Yan'an, né, onde o comando das tropas revolucionárias fica estacionado. Esse processo de divisão leva o Chiang Kai-shek a se deslocar para Xi'an para tentar convencer os oficiais, os generais da região norte a obedecerem às ordens, e acaba preso pelos seus próprios oficiais. E cria aquilo que é chamado de Incidente de Xi'an, em 1936. Que uma parte... Aí se estabelece uma coisa que é impressionante do ponto de vista da política, né? Porque os comunistas, desde 1931, já vinham propondo uma frente, terminar a guerra civil e se estabelecer uma união nacional para enfrentar a futura invasão japonesa. Já tinha havido um incidente sério com os japoneses em Pequim, né? Mas eles não conseguem. Em 1936, esse problema então vem à luz com mais força, porque estava cada vez mais evidente, principalmente para as tropas do norte, que os japoneses estavam nos preparativos finais para fazer a invasão. E eles prendem o Chiang Kai-shek. Uns queriam fuzilar o Chiang Kai-shek, uma parte de seus próprios generais queriam fuzilar o Chiang Kai-shek. Inclusive,
uma parte dos pró-japoneses, dos generais pró-japoneses, que existia uma ala pró-japonesa grande no Kuomintang, também tem interesse na morte do Chiang Kai-shek, porque a morte do Chiang Kai-shek poderia impedir o processo de união nacional proposta pelos comunistas, ou de frente única proposta pelos comunistas. Os comunistas então resolvem mandar o Chou En-lai para negociar secretamente com os generais do Exército Nacional que não matasse o Chiang Kai-shek, evitar de matar. Essa é que se chama os problemas de ordem tática, como são importantes nesse momento, né? E eles conseguem então negociar com o Chiang Kai-shek os termos do acordo de frente única. O Chiang Kai-shek se vê obrigado a negociar com ele o termo do coisa, que incluía o quê? Em primeiro lugar, terminar a guerra civil, dar como fim da guerra civil. Segundo, os exércitos, que chamavam de Exército Vermelho, porque desde a mudança da retirada começa a se chamar Exército Vermelho, de 1927, aliás, né? O Exército Vermelho fazer parte das tropas do Exército Nacional. Não existiriam dois exércitos. Os Exércitos Vermelhos teriam uma certa autonomia de comando, não seriam modificados, etc., mas teriam que obedecer às ordens do Estado-Maior do Exército Nacional. Os comunistas também reconheceriam o Chiang Kai-shek, o governo do Chiang Kai-shek, como o governo nacional da China. Então eles chegam ao acordo de palavra, não foi um acordo assinado, né? Ficou de assinar depois, mas foi tudo de palavra. Eles conseguem resolver então esse chamado incidente de Xi'an. A coisa fica meio torta até 1937, quando finalmente os japoneses invadem a China. Aí não tinha mais jeito de voltar atrás. Então o acordo é sancionado, botado no preto no branco, no papel, né? O Exército Vermelho se transforma no 8º Exército e no 4º Exército, no 4º grupo de exércitos, ficam como 2 grupos de exército. A invasão japonesa força o governo chinês a mudar a capital de Nanjing para Chongqing, no sudoeste, tá? E os exércitos, o 8º Exército e o 4º Exército passam a ser realmente, como tinha sido estipulado, os exércitos de confronto primeiro com os japoneses. Então, o prestígio do PC sobe muito nesse período em função dessa atitude firme diante da invasão japonesa em 1937. Então, vamos dizer, termina então a Segunda Guerra Civil Revolucionária e começa o que eles chamaram de guerra, né, de guerra contra a invasão japonesa. Então, na guerra de resistência contra o Japão, o que se assistiu foram a adoção de 2 estratégias completamente diferentes entre o Kuomintang e o Partido Comunista. O Kuomintang, vamos dizer, se estabeleceu na região de Sichuan. O governo passou a ser em Chongqing, né, no Alto Yangtze, e sob a orientação do Chiang Kai-shek, ele manteve as suas principais tropas acantonadas em Sichuan, na região de Sichuan, fora, portanto, do teatro de guerra. O PC é o contrário, as tropas do PC, principalmente o 8º grupo de exército, o 4º e o 8º grupo de exército, que tinham, né, um deles tinha também o quartel-general em Chongqing. Eles, ao contrário, foram muito ativos no processo de resistência contra o Japão. Na verdade, o Chiang Kai-shek achava que o PC ia ser destroçado durante o processo de guerra contra o Japão,
e ele podia inclusive chegar a um acordo com os japoneses. Ele sempre tentou, aliás, um acordo com os japoneses, né, para ficar numa parte da China e deixar o resto com o Japão. Então, essa era estratégias totalmente diferentes. Uma série de generais de outras tropas do Kuomintang também participaram do processo de guerra, quer dizer, tinham também o negócio da defesa da soberania nacional muito em conta, né? Então, por outro lado, era comum, e ocorreu durante o processo de guerra, que tropas do Kuomintang realizassem o que os chineses, o Partido Comunista chamava de incidentes com as tropas dirigidas pelos comunistas. Eles, era um negócio do fogo amigo, né? Atacavam, criavam. O PC também adotou uma tática muito interessante nesse processo. Ela por um lado, ela reagia forte contra isso, mas parava logo depois e denunciava publicamente, fazia uma disputa também ideológica e política nesse terreno, tá? Houve um processo também, combinava o negócio da guerra, eles combinavam tanto a guerra principalmente a guerra de movimentos, quer dizer, as tropas comunistas realizavam guerras de movimento muito intensas, como guerra de guerrilhas, combinavam as duas coisas. Em nenhum momento eles abandonaram essa porque sabiam que as tropas japonesas eram superiores, né, do ponto de vista militar, então eles combinavam essas coisas. Além disso, eles adotaram, na disputa contra os japoneses, um processo de tratamento dos prisioneiros de guerra muito interessante. Primeiro, eles diziam, tem que tratar os prisioneiros de guerra como entes humanos, né? Não pode ser maltratado, não pode ser nada. Segundo, eles explicavam para os japoneses que o que eles estavam fazendo, explicavam aos prisioneiros de guerra que o que eles estavam fazendo contra os chineses era uma coisa terrível, a invasão do seu país, etc. Então, eles faziam todo um trabalho ideológico e político com os prisioneiros. E depois soltavam os prisioneiros para voltar. Isso deu um problema de ordem moral nas tropas japonesas, começou a minar a moral das tropas japonesas de uma forma impressionante, né? E faziam um trabalho nas cidades, faziam um trabalho nos campos, quer dizer, era um processo de guerra geral contra os japoneses. Vai até 1945. Em 1945, bom, já no processo anterior, eles utilizavam a linha geral de só tomar as cidades depois que eles tivessem cercado a cidade pelo campo. Eles não tomavam nenhuma cidade que não tivesse segurança no entorno camponês, que era onde estava a maioria da população, tá? Eles, no final da guerra, eles tomaram principalmente as cidades do nordeste da China, que foram cidades também por onde as tropas soviéticas passavam para invadir a Coreia, já no acordo de Potsdam com os americanos, com os aliados, para entrar na guerra, para terminar a guerra contra o Japão. E eles tomaram Harbin como uma cidade piloto para aprender como administrar grandes cidades, que era uma coisa nova para eles. Ao final da guerra se seguiu um processo de negociação extremamente complicada, em que o PC voltou a reiterar a necessidade de, primeiro, fazer reforma agrária, segundo, estabelecer um governo democrático, inclusive com todos os partidos que participaram da guerra, porque havia pelo menos uns 10 ou 12 partidos, né,
participando da guerra contra os japoneses, numa frente única. Eles propuseram várias vezes ao Chiang Kai-shek para organizar o que eles chamavam de Conselho Político Consultivo do Povo Chinês, que era a participação não só de membros dos partidos organizados, mas também de personalidades que não tinham partido, eram personalidades sem partido, mas que tinham expressão pública e tudo mais. O Chiang Kai-shek sempre resistiu a isso, mas eles conseguiram, de certo modo, formar também, né, esse conselho. Então, então, que mantivesse esse conselho como o grande formulador das estratégias de desenvolvimento da China, né, e estabelecesse um governo democrático, não era democrático mesmo, liberal, mas um governo democrático. O Chiang Kai-shek, primeiro, não topou nada disso. Voltando atrás, tem uma coisa que é muito interessante no processo já da guerra, que a partir de um determinado momento os americanos começaram a participar também da guerra na China, principalmente com o fornecimento de equipamentos, né, e com aviação de combate para tomar a China como base para ataques ao Japão. Chegou a um determinado momento que os americanos se deram conta de que os equipamentos que mandavam viravam áreas, viravam bens de corrupção, e sumiu quando eram entregues para as tropas do Chiang Kai-shek, para determinadas tropas do Chiang Kai-shek. E viram que quem estava combatendo, na verdade, eram as tropas comunistas. Então, os americanos fizeram, inclusive, acordos com os comunistas para fornecer equipamento para eles, porque começaram a ter mais confiança nas tropas comunistas do que nas tropas do Chiang Kai-shek. Se criou uma situação esdrúxula, né? Apesar disso, quando foi nas negociações, os americanos entraram pesados para apoiar o Chiang Kai-shek. Então, entre o final de 45 e até 47, que foi o período de negociação entre as duas partes, os americanos, ao mesmo tempo, foram a base de transporte das tropas do Chiang Kai-shek para pontos estratégicos, onde eles pudessem, então, atacar, passar a ofensiva contra as tropas comunistas. É lógico que os comunistas estavam vendo também, tomaram medidas, etc. Fizeram uma série de concessões. Teve uma discussão muito engraçada, porque eles, na verdade, tinham praticamente tomado Nanjing, que era a antiga capital. E o Chiang Kai-shek queria voltar para Nanjing como capital, então exigia que as tropas comunistas saíssem de lá. E na discussão interna no PC, uma das expressões do Mao foi: nós estamos com o pé na cama deles, então nós temos que tirar o pé da cama deles. Não tem jeito, tem que fazer essa concessão. Eles fizeram muitas concessões no sentido de evitar uma nova guerra civil. Mas não teve jeito, porque quando chegou em 47, não deu certo, não chegaram a nenhum acordo. O Mao Tse-tung e o Xu Enlai achavam que não iam conseguir sair da mesa de negociações, eles seriam presos e tal, mas eles deixaram ambos saírem, porque achavam que, como já tinham tão distribuído suas tropas, iriam liquidar com os comunistas. Do ponto de vista militar, a proporção era 8 milhões de homens nas tropas do Chiang Kai-shek, nas tropas do Kuomintang, e 3 milhões de homens nas tropas comunistas. Então era uma proporção muito favorável do ponto de vista numérico para as tropas do Chiang Kai-shek. Mas o diferencial nesse momento foi que quando os comunistas foram atacados, a primeira coisa que eles fizeram não foi só a defesa militar. Eles deram a público o decreto de reforma agrária que eles levariam a efeito caso ficassem no governo.
e fizeram um apelo aos camponeses para fazer a reforma agrária com o seu próprio esforço, por sua própria conta. É o que eles chamaram de Fanchen. Então houve um levante camponês geral na China, com os camponeses acertando conta com latifundiários, tomando terra, redistribuindo terra. Então se criou um levante ao lado da guerra entre as tropas. E aí foi rápido, porque em 2 anos, né, em dezembro de 49, eles tomaram Pequim e passaram a capital para Pequim, estabeleceram a República Popular da China. A guerra ainda vai até 1951, quando as tropas chegam ao Tibete, né? Foi a última região assim que eles estenderam o governo popular por toda a China. O restante das tropas do Kuomintang se retiraram para Cantão, para Formosa, né, Taiwan, para a ilha de Taiwan, que era uma província chinesa, continua sendo uma província chinesa. Uma grande parte das tropas também entraram pela Tailândia, Vietnã, etc., fugindo por aí, causando problemas para esses países, né? Então houve um desbaratamento das tropas do Chiang Kai-shek, né? E se estabeleceu a República Popular da China, então, em dezembro de 1º de outubro de outubro, aliás, 1º de outubro de 49. Tá? Foi algo assim de repercussão, digamos, mundial também, né? Um detalhe também nesse processo é que, apesar de tudo que se diz, os soviéticos tinham muita reticência em relação à possibilidade do PC chinês vencer a guerra. Não era só um problema de diferenças políticas e ideológicas que existiam também, mas o fato é que a União Soviética tinha saído tão combalida da guerra. Se você tem uma ideia, eles diziam que tinham perdido 30 milhões na guerra, 30 milhões de pessoas. Mas na verdade tudo indica que perderam muito mais do que isso, perderam bem mais, né? O que do ponto de vista da força de trabalho na população é uma brutalidade, né? Então eles tinham medo de qualquer nova contenda, né? Não queriam criar contenda com os Estados Unidos, não tinha interesse nenhum, né? Já estavam numa disputa meia braba, né? com declaração da Guerra Fria, o Diabo 4, cortina de ferro e tal. Então, mas os chineses fizeram a coisa por conta própria, como tinham que fazer, como sempre fizeram, aliás, né? Os chineses são sempre, nós concordamos, mas nós vamos fazer como nós achamos melhor, né? Sempre foram muito independentes nessas coisas. Então, há uma mudança grande. Quer dizer, e o básico era o quê? O básico era, primeiro, era reforma agrária, quer dizer, o negócio da democratização da propriedade do campo. Só que aí eles fizeram a reforma agrária, mas nacionalizaram a terra. A terra pertence à sociedade chinesa, é administrada pelo Estado. Não é propriedade particular dos camponeses. Os camponeses recebem a terra em usufruto, né, e pagavam os impostos tudo pelo usufruto da terra. Então, a primeira coisa que vai... nacionalizaram toda a terra, inclusive a terra urbana. Então, isso deu aos governos sucessivos uma capacidade de reforma, tanto rural quanto urbana, muito grande. Né? Segundo, denunciar todos os chamados tratados desiguais. Então, todos aqueles tratados que concediam extraterritorialidade,
concediu territórios, etc., às potências estrangeiras, isso tudo foi liquidado. Por outro lado, eles já tinham desde 46 o programa de revolução que eles tinham, que eles chamavam Programa da Nova Democracia, em que eles diziam que, do ponto de vista político e social, era preciso uma aliança de longo prazo entre os operários, camponeses, pequena burguesia e burguesia nacional. Na China era muito diferenciado, era bem claro, ficou bem claro durante um bom período, quer dizer, o que eles chamavam de burguesia compradora, que era aliada aos imperialistas, às potências estrangeiras, e também aos feudais, né, aos senhores feudais, e uma parte da burguesia, que era uma burguesia relativamente média, digamos assim, mas era nacional, tinha espírito nacional. Então, pelo programa de 46, eles tinham em perspectiva uma aliança de longo prazo com essa burguesia. O que significava que eles já tinham, naquela ocasião, clareza de que você só pode estabelecer o socialismo num processo de desenvolvimento das forças produtivas que só a burguesia é capaz de fazer. Né? Do ponto de vista, vamos dizer, traduzindo o jargão político para o jargão econômico, significa na prática isso. Quem deve desenvolver as forças produtivas é fundamentalmente a burguesia nacional.